palavra, pastor Bira. Amém, amém, meu irmão. Estava ouvindo o irmão Rodrigo orar e eu estava lembrando sobre a indumentária gauchesca. Aí eu falei sobre gaúcho que usa base, até mesmo hoje em dia, né? Tudo muito com essas coisas assim, tudo muito moderno. Aí, David, eu lembrei o seguinte: quando você for pai, se você for pai de menina, você vai se lembrar do que eu estou falando, rapaz. Você possivelmente vai ser um gaúcho que vai usar base um dia, na unha, porque você tem que entrar na brincadeira, tem que entrar na onda, né? E menina é o seguinte, mas papai, eu digo, não, filha, mas menino não usa essas coisas, só menino, mas é só de brincadeirinha. Aí quando fala assim, né, o coração da gente se derrete. Tá bom, filho. Aí deixa pintar a mão, deixa pintar as unhas, brinca com o que quiser, né? Porque toma conta do menina e o pai são uma coisa incrível, né? Mas ela é minha parceira, graças a Deus, é muito companheira e ela é muito animada e a gente sai juntos e ela é uma bênção. E esses dias, né, coisa que nunca tínhamos feito juntos, mas foi uma bênção, a gente saiu para caminhar, fomos até o mercado da esquina e aí ela pegou alguns folhetos aqueles, ó, filha, pega aí, Jesus transforma, né? Aí ela segurava, ela levava os folhetinhos assim, como se fossem cartinhas na mão, né? Aí eu abordava o dia, bom dia, senhor, tudo bem? Daí, o que você queria falar para o titio, filha? Aí a pessoa parava e ficava olhando assim, sem ação, né? Ela dizia assim, uma palavra de Deus para você. Aí a pessoa ficava assim, né? Eu pensei, bom, era só eu que ficava com aquela cara, assim, quando ela me olhava, né? Mas quando fala com aquela vozinha, as nossas crianças, elas são uma bênção. E a palavra de Deus diz que o Senhor ensinaria o coração dos pais através dos filhos. E essa é uma grande verdade, porque eu tenho aprendido ricas, preciosas lições do Senhor através do relacionamento com a minha filha. A forma que eu me sinto com relação a ela, a companhia dela, o prazer, a satisfação, a alegria da companhia, da presença dela, nós sabemos, a gente faz Deus sempre faz alusão, né? A forma como ele se sente, o amor, a alegria, a satisfação que ele sente quando realmente nós buscamos intimidade e comunhão com ele. Como é bom. A gente vê muitos pais que os filhos crescem e parecem que esquecem, né? De toda a doação, de toda a entrega, das noites mal dormidas, né, Giza? Aí vai na farmácia no meio da noite, corre no hospital e prepara a comidinha que gosta, né? E aí veio a Flávia com os quitutes dela, Giz, e levou o David, viu só? Mas que bom, porque agora o prejuízo é dela também, né? Mas é uma grande verdade que os pais, eles se doam e amam. E às vezes muitos... Eu estava passando outro dia, caminhando à frente de uma casa de repouso de idosos. E eles estavam ali, depois de um dia de chuva, aí colocaram os idosos ali tudo para quarar, como o pessoal costuma dizer, né? Sabe o que é quarar, pastor Flávio? Botar no sol para pegar o sol, né? Minha mãe botava na grama as roupas assim, para quarar, né? E aí estavam ali os idosos pegando um solzinho. E eu passei do outro lado da rua, na Emancipação. E eles assim, né? Uma carência por atenção. E eu passei com a Bíblia, fiz assim do outro lado da rua, né? Levantei a mão. Aí a vovozinha, assim, parecia que era um radarzinho. Ela estava procurando, parece que estava pedindo para alguém cumprimentar ela. Aí ela fez assim, né? Mas bem, devia ter mais de 90, né? Eu acho que ela pisou na lama lá quando desceu da arca junto com Noé, né? Bem idosinha mesmo, né? E aí ela levantou o braço. Aí quando uma que estava do lado dela viu, queria saber também para quem que ela estava abanando, porque queria abanar também. Aí a outra já abanou também. Os vovôs que tinham, todo mundo abanou, eu fiquei abanando. Então, dá um negócio no coração, né? E eu já estabeleci um propósito com Deus, eu vou voltar lá, né? Vou vou conversar com eles, de alguma maneira, estabelecer um contato. E esse é um ministério muito, mas muito importante, porque eu lembro quando a gente começou na casa de repouso, vovó Marlene, em Porto Alegre,
A gente ia visitar os idosos e quando a gente voltava, 1 ou 2 semanas depois, já não estava mais lá, não era mais o mesmo número, porque, cronologicamente falando, né, eles estão mais próximos deste encontro com o Criador. Qualquer um de nós podemos ir a qualquer instante, mas como é um ministério que realmente merece uma atenção especial, né? E nós podemos desenvolver algo muito especial também, e de medidas de conforto e de amor também entre o pessoal da melhor idade, né? A melhor idade. Mas, bom, falamos de criança, falamos de idosos, falamos de gaúcho moderno, de todas essas coisas, o que é ser pai de menina, né? Mas eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do nosso Deus no livro de Ruth, um livro excelente, formidável, que nos traz inúmeros princípios, valores que com certeza falarão aos nossos corações. Ruth, nós vamos iniciar no capítulo 2. Capítulo 2, e nós vamos ler alguns versículos, a começar pelo versículo 4, depois os versículos 11 e 12, e depois nós vamos pular lá para o versículo 20 de Ruth, capítulo 2, mas eu vou orientando os irmãos, e o tema da nossa reflexão é: para onde você corre no dia difícil? Para onde você corre no dia difícil? E eu lembro que, falando tanto sobre relacionamento entre pais e filhos, o único filho, menino, filho mais moço. Aí eu era filhinho de mamãe, né? Mamãe, 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 aquela coisa, né? Então, às vezes a gente quando o dia é difícil e não tem Jesus, corre para a mamãe. Mas como é bom quando a mamãe tem Jesus, né? Porque eu que corria para a mamãe e tudo mais, né? Tem gente que chama a mãe no dia difícil. Mãe, ai mãe, pai, né? Tem gente que chama. E como foi bom poder contar com uma mãe, uma mulher de oração, nos dias difíceis, nos dias ali em que eu entreguei a minha vida a Cristo, e eu me tornei um parceiro de oração, e às vezes acordava em profunda batalha espiritual no meio da noite, e ia até o quarto dela, dobrava os joelhos e nós orávamos até que o Senhor, ele tranquilizava o coração, ele nos trazia promessas, né, aos corações. E como foi bom também poder recorrer à minha mãe. Eu costumo dizer que a minha mãe, ela não só me deu a luz, mas ela também me apontou para a luz de Jesus. Ela me apontou o caminho, como disse, eu acho que o general Osório, né? É fácil comandar homens livres, basta apontar-lhes o caminho do dever, uma coisa assim, né? E a minha mãe, ela apontou realmente aquilo que o autor de Eclesiastes disse: teme a Deus, porque esse é o dever de todo homem. E diz aqui, Ruth capítulo 2, verso 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Agora lá no versículo 11. Respondeu Boaz, ele disse, falando Boaz com Ruth: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Agora, pulando aí um pouquinho mais alguns versículos, vamos lá para o verso 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, falando de Boaz, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Quero convidar você a fechar mais uma vez seus olhos e vamos orar. Pai, tua palavra é muito clara e às vezes a gente pode até pecar por tentar explicar aquilo que já está explicado. Obrigado porque nós temos acesso a ela, ela está aqui em português, diante dos nossos olhos,
podemos ler, mas também é necessário pregar, porque a tua palavra nos ensina que o aprender vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós queremos aqui, Senhor, que o teu Espírito tão somente nos guie a toda a verdade, nos faça lembrar dos princípios e valores daquilo que o Senhor quer ensinar aos nossos corações. Que a carne se cale, toda a altivez, todo o raciocínio, tudo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente, ó Deus, nos ajuda, que tudo isso seja arrastado em submissão à tua palavra, em submissão a Cristo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, para onde você corre no dia difícil? Qual é o seu porto seguro? Aonde você procura se abrigar? Qual é a sua fortaleza? O seu esconderijo? Bem, eu falei aqui que muitas vezes uma criança é interessante. Quando criança faz alguma coisa, apronta, corre para casa, né? E se esconde, né? Mas como é bom quando nós somos crentes em Cristo Jesus, que nós podemos recorrer ao Senhor. E é isso que esse texto aqui, que Boaz fala a respeito de Ruth. Mas é muito importante também nós entendermos que as atitudes nos tempos difíceis abençoam não apenas a nossa vida, mas em sentido mais amplo, abençoam as vidas das pessoas à nossa volta. Tudo na vida de Ruth conspirava contra ela, por exemplo. Moabita, mulher, viúva, estava na mendicância naquele determinado momento da sua vida, mas quando nos colocamos debaixo das asas do Deus de Israel, o extraordinário certamente irá acontecer. Então é isso, exatamente isso, que Boaz, ele está falando aqui, vejam no verso 12, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Né? Fez do Senhor o seu refúgio, fez do Senhor o seu lugar de descanso, fez do Senhor o seu esconderijo. E como é importante nós realmente recorrermos ao Senhor, descansarmos no dia difícil. E quando nós olhamos, por exemplo, para Lucas capítulo 17, Jesus diz assim, é impossível, inevitável que os escândalos não venham. É impossível impedir que venham os escândalos. E a palavra escândalo, na verdade, ali é um gatilho de uma arapuca. Escândalo ali se refere literalmente ao gatilho de uma arapuca. A arapuca é aquela armadilha que é utilizada, uma caixa com graveto, e que quando a presa, o pássaro, o animal entra, o graveto ele é puxado por uma corda e a arapuca então cai em cima. E Jesus está dizendo, olha, que é impossível que você não se depare com gatilhos, que o dia mau não bata a sua porta, que tempos difíceis não venham sobre você. Isso é inevitável, coisas assim vão acontecer. E Jesus está falando disso. E nós sabemos que os dias difíceis, eles realmente vêm. Né? A gente sabe, por exemplo, a Bíblia nos ensina que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não diz lá, né, que ele me leva aos pastos verdes, às águas tranquilas, às águas de descanso, por amor do seu nome. O mesmo pastor que está ali conosco, nos guiando aos pastos verdes, às águas de refrigério tranquilas, às águas de descanso, é o mesmo pastor que está conosco também quando estamos passando pelo vale da sombra da morte. Né? A vara e o cajado nos consolam. Então nós precisamos entender, e isso é extraordinário na palavra de Deus, que ela não nos omite nada. Não é um livro que usa de eufemismo, que fica tentando enfeitar as coisas, mas ela mostra o que deu certo e mostra também o que não deu certo. Mostra as vitórias, mas mostram também as derrotas, as frustrações, aquilo que os servos de Deus, homens de Deus, que realmente alcançaram promessas do Senhor, mas que em determinado momento da vida fizeram o que desagradou ao Senhor, que também passaram pelos seus vales, que também passaram pelos seus desertos, que se depararam com dias difíceis. Mas as atitudes certas nos tempos difíceis
abençoam não apenas a nossa vida, mas em sentido mais amplo, abençoam as vidas das pessoas à nossa volta. E nós precisamos entender isso. Alguém já disse que, pelo menos por baixo, assim, nós vamos influenciar ao longo da nossa vida cerca de 10.000 pessoas. 10.000 pessoas. Existem pesquisas, algumas falam um pouco mais, outras um pouco menos, mas você, por mais que você seja tímido, quieto e tal, você, com o seu comportamento, com as suas atitudes, você vai influenciar pessoas de uma maneira positiva ou negativa, enfim, nós vamos, por baixo, influenciar ao longo de uma vida aí, longeva, digamos assim, cerca de 10.000 pessoas. E de que maneira nós nos deparamos com os dias difíceis? De que maneira nós enfrentamos o dia mal, com os gatilhos, quando as coisas batem realmente à nossa porta, e nós precisamos perceber que a forma como a gente lida com isso abençoa a nossa vida ou não, mas abençoa também a vida das pessoas à nossa volta ou não. Por isso, a necessidade de um viver responsável. Bem, de onde? Aqui, os líderes que nós vemos as figuras, né, os principais nomes de pessoas encontrados nesse livro são Noemi, Boaz e da própria Ruth, cujo livro leva o seu nome. Mas de onde essa mulher não judia aprendeu tal caráter e confiança em Deus ao buscar suprimento para suas necessidades? Aonde ela buscou, aonde ela aprendeu? Do seu falecido marido? De Noemi, a sua sogra? De ambos. Às vezes as pessoas dizem, não foi o marido que ensinou, foi Noemi. Talvez quando elas estivessem ali em uma atividade, lavando roupa na beira do rio, não sei como é que faziam, lavando lá os utensílios da casa, de repente Noemi cantarolava um hino ao Senhor, e de repente aconselhava ou falava, contava algumas histórias que, por sua vez, tinham ouvido dos seus pais sobre o Deus de Israel, compartilhando a sua fé na informalidade, mas com muita intencionalidade. Talvez o próprio marido, todos os dias, levantando, orando, cantando hinos de louvor. Bom, o instrumento ou vaso, quem Deus utilizou para comunicar, para ensinar sobre confiança em Deus, se foi o marido de Ruth, se foi a sua sogra Noemi, a gente não sabe, e também isso não é relevante. O importante é que nós entendamos que o Espírito Santo de Deus, ele é o maior evangelista, ele é o maior discipulador, ele realmente, nós entendemos que Jesus, ele é a semente boa, e ele é o próprio semeador, é o Senhor que faz. A forma como ele se vale, quem ele utiliza, isso não importa, porque o importante é que a palavra de Deus seja anunciada e que diminua eu, e que tu cresça, Senhor. Talvez e possivelmente a palavra tenha tido tanto impacto na vida de Ruth, porque fosse o marido, fosse a sogra Noemi, possivelmente esse princípio, não sei, não existia essa música ainda, né? Mas o princípio estava no coração. Olha, não importa que diminua eu, que o Senhor cresça, Ele é o nosso Deus, é Ele que deve ser glorificado. Por quê? Aquilo que a gente faz, que a gente constrói, os nossos castelos de areia, quando a gente morre, eles acabam com a gente. Mas aquilo que Deus está construindo, a edificação do Senhor, ela perdura, ela prevalece, ela não passa, porque está fundamentada sobre a rocha. Então, muito melhor é que seja edificado pelo Senhor do que por nós. Bom, nós não sabemos se foi o marido, se foi Noemi, mas sabemos que Ruth permaneceu comprometida fazendo a coisa certa. E Deus surpreendeu, suprindo todas as suas necessidades. E mais do que isso, Deus providenciou para Ruth a pessoa de Boaz, um homem de caráter semelhante. E talvez essa seja a lição mais profunda desse livro. Que coisa extraordinária! Como Deus providenciou um homem com um coração tão bondoso. E é interessante quando a gente vê a comunicação de Boaz, ele chega de Belém e ele saúda lá os segadores, ele diz, olha, a paz seja com vocês. E aí os empregados dizem, Deus te abençoe, né? Que Deus te bendiga. O relacionamento, o
carinho que os empregados tinham. Boaz, ele não registra dívidas. A gente vê que um dos traços do caráter de Boaz é que ele simplesmente continua dando. A gente não diz assim, ó, anota no caderninho aí tudo que essa mulher pegar, tá bom? Sabe aquele caderno de vocês? O caderninho aí o pendura do mês? Pois é, bota o nome dela aí também, porque no final do mês ela vai ter que acertar. Não tinha caderno nenhum, não tinha pendura nenhum. Eles eram seus segadores, eram seus empregados, mas a gente vê que o relacionamento transcendia, extrapolava, que os empregados dele, os segadores dele, diziam, Deus te abençoe. Que coisa boa, quando a gente entende que na bênção, né, do outro nós somos abençoados. A prosperidade de Boaz, eles sabiam, se esse homem falir, a gente quebra. A gente tiver a prosperidade desse homem, nós queremos preferi-lo em honra. E nós precisamos também entender isso, que a prosperidade, a bênção do outro, é a nossa prosperidade, é a nossa bênção. Preferir em honra, abençoar e abençoar sempre. Amar, né? E amar até o fim. Tendo Jesus amado os seus, amou-os até o fim. Que coisa linda quando o relacionamento ele extrapola, mesmo no nosso ambiente, muitas vezes profissional, às vezes você exerce ali numa hierarquia, uma liderança, ou você está abaixo ou acima, enfim, mas há um ambiente onde a pessoa ela tem prazer da sua companhia e ela abençoa você, e a palavra de Deus diz, isso é bíblico, assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Resplandecer, né? Não importa onde. Poxa vida, esse rapaz, essa moça, eles só me abençoam todo dia. Que mal tem? Eles dizem para mim, Deus abençoe, bom dia. Andando pelas ruas, meus irmãos, a gente percebe o como as pessoas ficam surpresas quando a gente diz bom dia para elas, boa tarde ou boa noite. Sabe por quê? Porque as pessoas elas estão acostumadas, elas passam umas pelas outras de cabeça baixa e não estão mais acostumadas com essas saudações, né? Cada um na sua bolha, num ostracismo, num individualismo tão grande que as pessoas elas não conseguem mais romper com isso, né? E nós cristãos muitas vezes estamos sem perceber enveredando, seguindo esse mesmo sistema horrível que não é do Senhor, que é natural do individualismo. Nós precisamos romper com isso, com a graça de Jesus. E nós todos temos fases. Parece que fases em que a gente está assim um pouco mais acanhado, mais tímido. Mas a gente não pode permitir que isso perdure. Nós precisamos romper com isso. E como é bom quando você, todas as vezes, parece que você deseja bom dia, boa tarde ou boa noite, você acende no outro. Parece que eu não sou muito desse negócio de corrente, né? Tem muito corrente. Passe adiante, porque vai acontecer tal coisa em não sei quanto tempo na sua vida. Não se trata disso. Mas como é legal quando você acende algo de bom na vida do outro. Quando você, às vezes, ao desejar simplesmente um bom dia, esses tempos estava passando um rapaz e aí estava trocando pneu e ele disse, bom dia. E aí ele disse assim, se é que pode dizer que é bom dia, né? E tal. Eu disse, não, dá sim. Enquanto a perda é material, a gente vai levando, né? Mas olha só o sol e tal, não sei o quê. E aí, porque às vezes a pessoa ela realmente não está enxergando a cor da vida. Não acontece isso conosco também? Comigo acontece, comigo já aconteceu muito e acontece. Eu não posso dizer aqui que não vai acontecer, né, de eu ter um dia cinzento. Por quê? Jesus está dizendo em Lucas 17 que é impossível que dia mal não venha, que os gatilhos não sejam puxados, vai acontecer, mas a forma como nós lidamos com isso, né? Eu não posso ficar mergulhado neste tipo de situação sendo um crente em Cristo Jesus. Eu preciso dar a volta de cima e, com o auxílio do Senhor, nós podemos fazê-lo. Para onde você corre no dia difícil? Quando tudo está cinzento? Quando parece que perdeu a cor? Bom, nós temos aqui uma receita, né? Que no verso 12 do capítulo 2 de Ruth, que ela se refugiou, se escondeu sob a sombra da asa do Deus de Israel. Bom, Jesus diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça,
E todas estas coisas vos serão acrescentadas. É assim que o reino de Deus funciona. Jesus ensinou que se a árvore é boa, o fruto também será bom. No livro de Ruth, Jesus prioriza mais o ser do que o fazer. Aquela mulher ali, ela era uma mulher moabita, viúva e estava na mendicância. Mas aquela mulher, ela não estava vivendo apenas para si. A preocupação dela também era a sua sogra. Que coisa linda. Ela pensava, olha, a minha subsistência, da minha subsistência e da minha capacidade de ir, de lutar, de cegar, né, de colher, depende também a sobrevivência de outra pessoa, de outro ser humano. Eu não posso viver para mim mesmo. Eu preciso também viver de maneira a abençoar as pessoas que estão à minha volta. Olha só, que coisa maravilhosa a atitude de Ruth. Por definição, a maioria das pessoas é orientada por resultados. Por resultados. E a gente vê que Ruth e Jesus ensina sobre isso, Mateus capítulo 12, versos 33 a 35 também, e no livro de Ruth, o ser mais o ser do que o fazer. Bom, se trata muitas vezes de um utilitarismo. O que, que você tem, ou o que, que a pessoa tem que possa me interessar? O que, que eu vou desfrutar dessa relação? O que, que eu posso receber de volta? Não se trata disso, mas nós vemos aqui que as pessoas, muitas vezes, elas definem, são orientadas por resultados, pelos resultados. E tem resultados que não podem ser vistos a olho nu. Não é verdade? Nós vemos muitas pessoas com sucesso secular, mas para nós importa, sobretudo, o ser nova criatura, o homem interior. Não é o mesmo negócio. Nós não estamos voltados para estas coisas. Já não competimos mais pelas mesmas coisas, não corremos mais pelas mesmas coisas. Bom, as pessoas podem olhar para você e considerar seus resultados satisfatórios, sem, contudo, considerar o preço ou o impacto que tais objetivos tiveram em sua saúde, na sua família, no seu casamento, na sua própria consciência. A gente vê, por exemplo, pessoas, como dizem por aí, vendendo a alma para o diabo. É verdade. Em busca de resultados, em busca dos tesouros desta vida, né? Entesourando para si, mas não são ricos para com Deus. E às vezes tem, assim, todas estas coisas, hoje a escola bíblica falava sobre isso, sobre cobiça. Todas estas coisas são muito cobiçadas no nosso mundo, porque é um mundo tenebroso, no qual devemos resplandecer como luzeiros, a Bíblia diz, no mundo tenebroso que não quer saber de Deus, não é mesmo? Então, nós precisamos ir na contramão de um mundo cobiçoso, de torpe ganância, né? Um mundo que pede e não recebe porque pede para gastar em seus deleites. Ou, às vezes, assim, existem princípios de finanças e tantas outras coisas que você nem precisa ser crente para você, seguindo, prosperar. Por isso que a gente vê aqui no Antigo Testamento, Mamon era considerado um ídolo, não é verdade? Nós precisamos, sim, procurar prosperar em todas as áreas, em todas as esferas da nossa vida. Precisa ser um evangelho pleno, integral. Precisamos. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com as prioridades, porque Jesus deixa bem claro que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas, que coisas serão essas? Jesus ele não está dizendo que vão ser riquezas. Ele não está, nós não precisamos, não podemos fazer assim, perseguir gananciosamente as riquezas desta vida, mas ninguém está falando de voto de pobreza aqui também não, né? Então, glórias a Deus por aquele que é crente, que com seus recursos serve ao Senhor, mas glórias a Deus também por aquele que é mais humilde e que também, como a viúva pobre, depositou tudo o que tinha, porque depositou de coração, porque deu tudo o que tinha, deu mais do que todos os que estavam depositando ali no gasofilácio, porque aqueles tinham dado do que sobrava. Essa mulher deu tudo o que tinha, o pouco que tinha, né? Então a gente entende que todas estas coisas serão acrescentadas, significa que Deus não vai permitir que nos falte de comer, de beber, ele vai providenciar, como o apóstolo Paulo. E quando alguma coisa faltar,
a gente faz de conta que é um regime, né? E aproveita aí de uma maneira muito criativa. Eu vi aquele filme, não sei se vocês recordam, A Vida é Bela, há uns anos atrás, que era um pai com seu filho num dos campos de concentrações, um campo de concentração nazista, e para que o filho não ficasse assim horrorizado com o nazismo, com todas aquelas questões, o pai ele tentava transformar aquele momento suave, fazendo graça, algumas palhaçadas, algumas peripécias, não é mesmo? Então, às vezes, a gente pega, mesmo pouco, ou os momentos difíceis que a vida nos dá e a gente procura tentar extrair o que Deus está tentando me dizer, ou de que maneira eu posso tornar esta situação um pouco mais suave, eu posso transformar essa situação favorável a mim. De que forma eu posso crescer com essa luta? De maneira a aprender como o apóstolo Paulo, poder dizer que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. De que forma? Às vezes a pergunta é errada. Ah, Senhor, por quê? Quando a pergunta deveria ser: para quê? Para que fim? Para que propósito? O que pretendes com isso? Onde queres me levar, Senhor? Né? Então, nós mergulhamos muitas vezes na nossa dor e nós fazemos os questionamentos errados. Enfim, ah, quem pergunta sobre e eu aprendi, indo aqui no mercado da esquina, que eles colocam assim nas bandejas de cima, laranja e tomate não são os melhores. Mas aí, depois de um tempo ainda, eu percebi que as laranjas das caixas embaixo e os tomates eram de melhor qualidade. Eles deixavam aquelas coisas que não são de tão boa qualidade na altura dos olhos. Mas, se eu quisesse tomates ou laranjas melhores, eu precisava me esforçar mais, eu precisava me agachar. E estar disposto a olhar onde a maioria das pessoas, na pressa, não está disposta a ver. Sabe, meus irmãos, tem coisas na vida da gente que vão demandar um esforço maior da gente. Se a gente quiser colher, né? Se eu quiser tomates melhores, laranjas melhores, hoje eu sei que eu vou ter que me abaixar, que eu vou ter que me esforçar um pouquinho mais, que eu vou ter que olhar não só para onde está todo mundo olhando naquele momento, mas às vezes eu vou ter que olhar numa direção até mesmo contrária à direção da multidão. Mas isso tem fruto. E há não muito tempo eu passei por uma queda de produção, essa questão da, da da pandemia, todas essas coisas, e quem não teve aí suas crises, seus dilemas, talvez até você esteja passando por uma situação assim, e uma queda de produção com relação a mim mesmo, né? E há uma cobrança muito grande. A gente se cobra muito, né? Como crente, sobretudo, a gente cobra mais da gente do que dos outros, e deve ser assim, que a Bíblia diz que a gente deve se julgar nós mesmos para não sermos condenados com o mundo, que o homem deve avalie-se, pois o homem é a si mesmo, né? Então a gente deve avaliar a nós mesmos. E eu me avaliando assim, tive uma queda de produção muito grande mesmo com relação a mim mesmo. Eu me cobrei muito, eu passei por alguns momentos bem complicados, e existem momentos assim que a gente só vence com fé e oração. E eu me lembrei de uma história do carteiro que foi visitar o psicólogo. E o carteiro foi visitar o psicólogo e ele ficava entregando as cartas e vendo as pessoas com as suas vidas. E o carteiro ele se sentia mal. E ele começou a mergulhar fundo na sua dor, dizendo: eu não tenho vida, eu vejo as pessoas vivendo, eu entrego cartas, eu vejo as famílias, tal, tal, tal. E eu fico aqui, eu não sou feliz nesse trabalho, eu não dou bem, eu não estou feliz nesse lugar. E aí, sabe o que aconteceu? O psicólogo disse assim para ele: olha, eu vou te recomendar o seguinte, que quando você for entregar uma carta, alguma coisa assim, ter contato com alguém, que você esteja atento às necessidades das pessoas, né? E que você se coloque a ajudar as pessoas. A ideia é que você pare de olhar um pouco para si e que você consiga enxergar um pouco mais as pessoas à sua volta e se preocupe um pouco mais com as necessidades dos outros, além das suas necessidades. E aí o carteiro achou meio esquisito, mas assumiu o compromisso e saiu dali. E o compromisso era o seguinte: daqui a um mês você volta aqui
E aí a gente conversa, você me diz como foi a sua experiência, vai assumir o compromisso? Vou assumir, vou fazer isso e tal. O carteiro foi embora. Deu um mês, o carteiro não voltou. Deu 2 meses, o carteiro não voltou. 3 meses. Se passaram 6 meses, nada do carteiro. Um dia o psicólogo recebeu uma carta. Era um pedido de desculpas, mas também de agradecimento. Por quê? Ele dizia na carta: eu peço desculpa por não ter voltado, mas a verdade é que quando eu tirei os olhos apenas de mim mesmo, e eu comecei a olhar para a necessidade dos outros, eu não encontrei mais nem tempo para voltar na minha consulta com o Senhor, porque eu reencontrei a vida ajudando os outros nas suas necessidades. Agora eu estou envolvido em inúmeras missões e atividades e tal que promovem realmente o bem-estar das pessoas à minha volta. Meus irmãos, é como aquela história do sábio que estava lá com o seu pupilo, e ele chegava nas cercanias de uma cidade, e aí de repente veio alguém lá de dentro da cidade, e o sábio perguntou assim: meu jovem, vem cá, me diga uma coisa, que tipo de gente vive nessa cidade aí? E aí a pessoa que vinha da cidade disse: essas pessoas aí são avarentas, não têm caráter, são mentirosas, não têm palavra, são pessoas terríveis, são antipáticas, são rancorosas, são terríveis essas pessoas. Essas pessoas. Aí o jovem ali, o aprendiz, ficou olhando para o sábio, para o seu mestre, que não falou absolutamente nada. De repente veio uma outra pessoa da cidade. E aí o mestre fez a mesma pergunta: meu jovem, me diga uma coisa, que pessoas vivem dentro dessa cidade? E aí aquela pessoa que vinha da cidade disse: são meus amigos. Essas pessoas são muito queridas, elas fazem parte da minha vida, da minha construção. São pessoas leais. Você pode ter certeza de uma coisa, que você vai encontrar pessoas aqui que não vão deixar você na mão, não. São amigos de verdade para toda hora, pessoas amáveis, carinhosas e tal, tal, tal. E aí foi embora. O jovem perguntou para o mestre, né? Disse: mestre, eu não entendi. Como é que uma mesma pergunta, exata mesma pergunta, pode ter respostas tão diferentes? Ao que o mestre respondeu: é simples, meu filho. Cada um carrega o meio em que vive dentro de si mesmo. Então não importa onde nós estamos. O que importa é o que nós carregamos dentro de nós. Se o que você carrega, se os teus olhos forem bons, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira coisas boas. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira coisas más. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, que os nossos olhos sejam luz, porque a Bíblia diz, inclusive, que se os nossos olhos se tornarem trevas, ou seja, sendo luz, se tornarem trevas, depois de sendo luz, obviamente, é resultado. Quão grandes serão tais trevas? Então, que os nossos olhos sejam realmente olhos que olhem para além de nós mesmos, além da fronteira, dos limites do nosso próprio coração. Porque, com certeza, quando nós saímos desse atoleiro, desse emaranhado que se chama coração, que é enganoso e desesperadamente corrupto, e nós levantamos os olhos e vemos que os campos estão brancos para a colheita, e a gente se coloca à disposição e pensa: Deus, o que eu posso fazer? Senhor, qual é a minha parte? Ano passado foi essa, eu acho, o tema de missões, minha parte no reino, né, Esther? Então, qual é a minha parte nisso tudo? A minha parte no reino de Deus. Eu não tenho mais tempo para tantas coisas bobas, para coisas vãs, né? É o foco. Onde estão os meus olhos? Como diz a palavra de Deus, os meus olhos permanecem no Senhor, como os olhos dos servos estão nos seus senhores, os olhos das servas nas suas senhoras, assim os meus olhos permanecem no Senhor até que se compadeça de nós. Então, que os nossos olhos estejam no Senhor, Deus, em nome de Jesus. 2019, isso mesmo, minha parte no reino, 2019. Né? Bom, mas, meus irmãos, eu não vou me delongar aqui, mas abre a sua Bíblia em Ruth, capítulo 4, verso 17. E deixa aberta aí. Aliás, Ruth, capítulo 4, verso 13 em diante, nós vamos ler. A bela história de Ruth nos lembrará duas verdades fundamentais. Deus, de fato, recompensa o caráter. E a gente sabe que reputação é diferente de caráter.
Reputação é a imagem social que você pode criar, qualquer um pode comprar, inclusive, hoje em dia, né? Os perfis fakes, né? Vai lá no WhatsApp, eu tinha uma onda de criança e de adolescente entrando no WhatsApp, a gente sabe que tem uma idade mínima de 18 anos, e aí havia uma onda, anos atrás, era uma preocupação dos pais e das igrejas, inclusive, que muitos adolescentes mentiam a sua idade, faziam perfil, e tem pessoas que colocam até fotos como se fossem suas, mas na verdade são de outras pessoas. Existem perfis fakes, né, falsos, que mascaram. E alguém já disse muito oportunamente que a pessoa demonstra ser quem não é pelo medo de ser quem é, de admitir quem realmente é. E nós não podemos viver na negação, Senhor. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 28, versos 13 e 14, que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que teme, mas o que endurece o coração virá a cair no mal. Então, eu não quero realmente, né? Eu quero realmente, Deus, em nome de Jesus, me ajuda. Eu quero ser na igreja quem eu sou na minha família. Eu quero que a minha família ela conheça do perdão, da misericórdia, da graça de Deus, e a igreja também. Eu quero que aquilo que eu falo lá no púlpito, que eu possa também, quando estiver reunido com a minha família, falar isso, e que essas coisas elas possam andar em sinergia. Como isso é importante, meus irmãos. Mostrar também a nossa vulnerabilidade, porque isso comunica muito. Mais do que demonstrar, agir como se nós tivéssemos superpoderes, né, os super crentes, alguma coisa do tipo. Mas por isso Deus não permitiu que os anjos pregassem o evangelho, porque a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade comunica muito com pessoas frágeis também, que estão na mesma situação de pecado que nós. Nós estamos em tratamento, nosso nome está escrito no livro da vida, mas com a graça de Jesus também elas perceberão ao olhar para a nossa vida que há esperança para a vida delas. Nós somos pecadores, mas que estamos lutando contra o pecado, que não nos entregamos, não. E aí elas talvez encontrem força em nós para lutar também. Bom, não em nós, em Cristo, mas pelo nosso testemunho, né? E no final, Deus realizará os seus propósitos, mesmo que tenha de usar uma mulher moabita para isso, ou um gaúcho, ou um carioca, né? Ou seja qual for o seu estado, a sua nacionalidade, né? Deus usou as coisas mais improváveis, Deus chama os improváveis para a mesa. Nós vemos quantas pessoas improváveis na linhagem de Jesus, não é mesmo? Bom, Deus realiza a sua obra e a sua liderança através de todas as alegrias e tragédias da vida. A fome, a solidão, a morte, o exílio voluntário, a fidelidade inabalável tornam-se ferramentas que ele usa para cumprir seu plano soberano. Como o grande líder e Deus que ele é, Deus avaliou os recursos e as circunstâncias daquele momento da história de Israel para desencadear o seu plano para a nação de Israel e para todas as nações da terra. E aí eu me encaminho para o fim, Ruth, capítulo 4, versos 13 e 17, que diz assim: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama e deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos. Né? Me lembrei da história de Ana e de Eucana agora. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, no colo, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Glórias a Deus, que coisa maravilhosa. Não é de se admirar que Davi, novinho, meus irmãos, novinho, ele venceu o leão, venceu o urso, venceu o gigante. Olha o histórico familiar de Davi, né? Aquela moça não se entregou, ela deixou o pai, deixou a mãe, deixou a família, deixou os moabitas, e ela, numa atitude ética e leal para com sua sogra, o seu marido, que já havia falecido, ela podia ter se sentido
desobrigada, mas ela pensou: o que vai ser desta minha sogra? O que vai ser desta mulher? O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde tu morrer, eu vou morrer também. Né? E que coisa extraordinária. E aquela mulher foi uma guerreira, né? E voluntariamente cuidou da sua sogra. E que história de vida, de superação extraordinária, que reviravolta na história destas mulheres. Uma mulher moabita que estava na mendicância, né? Viúva, e Deus fez o que fez na vida de Ruth. A decisão de Ruth em colocar-se sob as asas do Deus de Israel abençoou a si, abençoou Noemi, abençoou Boaz, a sua geração e a todas as gerações, e a mim e a você. A atitude, a decisão, a postura, a disposição, o caráter, a decisão de se colocar sob as asas do Deus de Israel abençoou a todos nós. Por quê? Porque sabemos que, quando nós abrimos, por exemplo, Mateus capítulo 1, você vai ver lá: o que nós fazemos no dia mau trabalhará contra ou a favor de nós. Como nós nos comportamos diante dos gatilhos do dia mau, do dia da adversidade, vai trabalhar a nosso favor ou contra nós. Coloque-se debaixo das asas do Deus de Israel. Olha só o que diz lá, Mateus capítulo 1, dos versos, é um texto bem conhecido. Diz assim: livro da genealogia de ninguém mais, ninguém menos do nosso único Senhor e suficiente Salvador Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, Jacó Judá, seus irmãos. Judá gerou Tamar, Pérez e Azerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson Salmão, Salmão gerou Raabe, Raabe a Boaz. E este de Ruth gerou Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi Salomão, daqui fora a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão Abias, Abias a Asa a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão Uzias, Uzias a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel Zorobabel, Zorobabel Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar Matã, Matã a Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo, do qual, pela fé, eu e você nascemos de novo para uma nova vida, para uma vida mais que abundante, para a graça, pela glória de Deus Pai. Amém, queridos? Para onde você corre no dia difícil? Para onde você e eu corremos no dia da adversidade? Corra para baixo das asas do Deus de Israel. Só para finalizar aqui, diz o seguinte: Deus ele recompensa a integridade, a lealdade, realizará soberanamente seus propósitos através de pessoas aparentemente desqualificadas. Devemos valorizar mais o caráter e a formação espiritual do que a formação de conduta e habilidades. Uma coisa só é necessária. Vocês lembram lá que Jesus falou para Marta: Senhor, tu não te incomodas? Eu estou aqui assoberbada de coisas e minha irmã está aí paradona nos teus pés. Que a Bíblia diz que Maria ficou quedada aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. Mas uma coisa só é necessária para quem deseja deixar um legado duradouro: corra para baixo das asas do Deus de Israel. Corra para baixo das asas do Deus de Israel. E você? Você já tomou a sua decisão? Não perca tempo. Corra para Jesus. Corra para debaixo das asas do Deus de Israel. Você quer deixar um legado?
legado duradouro, o maior legado de todos que nós podemos deixar é a fé em Jesus Cristo, sabe? São dias difíceis, dias onde é, é tão necessária a referência. A referência, meu irmão, não é eu ou você. A referência continua sendo Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. É Ele. É para Ele que nós devemos apontar. É na direção dele, como o apóstolo Paulo, né? E uma coisa, Jesus falou para Marta lá, uma coisa é necessária e Maria escolheu a melhor, essa não lhe será tirada, a boa parte, né? E Paulo também. Paulo tinha um lema, uma coisa faço. Ele não disse 500 eu arranho, ou duas, três, uma coisa. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão adiante de mim, para o prêmio, para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Corramos para o alvo, pelo prêmio. O prêmio é Jesus, não é galardão, não é casarão no céu, não é prosperidade financeira, né? Essas coisas o mundo entende. Gozar de boa saúde, né? Não passar por privações. As pessoas com quem a gente conversar, elas vão saber o que é ser feliz tendo essas coisas. Mas felicidade que Deus oferece, nós experimentamos mesmo quando privados de todas essas coisas. Elas independem das circunstâncias da saúde financeira, da saúde física. A felicidade que Jesus oferece, ela é duradoura. É uma alegria indizível, indizível, como está lá na carta de Pedro, indizível. Eles estavam nas arenas sendo devorados pelas feras, eles estavam sendo martirizados, mas as pessoas olhavam para eles e eles eram um enigma. As pessoas não conseguiam decifrar de onde vinha a alegria, porque não vinha do dinheiro, não vinha da prosperidade, não vinha da saúde, porque eles estavam prestes a morrer. Mas havia dentro deles uma alegria indizível, porque eles haviam corrido para debaixo das asas do Deus de Israel. Eles haviam escolhido habitar no esconderijo do Altíssimo e, por isso, nos momentos mais difíceis, à sombra do Onipotente, encontravam descanso. Fecha os teus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, nós estamos aqui. O Senhor olhou para Jerusalém um dia e chorou e disse: Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir debaixo das minhas asas, como uma galinha reúne os seus pintinhos. Deus, o cuidado, o calor, o amor, a proteção. E nós, ó Deus, estamos aqui, Senhor, dizendo que queremos esse cuidado. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque sabemos que as tuas asas, Deus, as tuas asas estão abertas para nos receber. E como Boaz disse para Ruth, que ela tinha escolhido se refugiar sob as asas do Deus de Israel, nós também, Senhor, estamos aqui na atitude de quem se coloca debaixo das asas do Deus de Israel, sob a tua proteção, Senhor. Deus nos ajuda a olharmos como Ruth, vemos a situação de Noemi, nos ajuda a olhar também como Boaz, que viu a situação de Ruth, que teve compaixão, que era querido pelos seus empregados, que, ó Deus, as pessoas abençoavam ele porque ele era um bom homem, um homem de Deus, um homem temente. Isso fica claro na forma como ele sauda os seus empregados, na forma como os seus empregados o enxergavam, nas palavras tão doces e acolhedoras que ele direciona a Ruth com seu coração enlutado, um momento difícil, de escassez, a responsabilidade do cuidado de si, da provisão para si e para sua sogra. E Boaz foi aquele resgatador. Ó Deus, que a gente seja também resgatador de pessoas, Pai. Nos ajuda. Eu tenho certeza que quando quando a mão de poder o meu ego tirar, como diz o velho hino, sobre as ondas eu poderei andar. Eu sei que quando eu permitir que o Senhor trate, que o Senhor arranque, que o Senhor remova, que o Senhor limpe, que o Senhor faça aquilo que é necessário, eu vou enxergar além de mim, eu vou enxergar as Rutes, eu vou enxergar as Noemis,
eu vou ser mais generoso como Boaz. Deus, mesmo com pouco, Ruth ainda estava preocupada em cuidar de alguém além de si. Poderia ter sido, até mesmo ter argumentado consigo, ter sido até mesmo um pouco mesquinha a Deus. E quem lhe acusaria disso? A própria sogra disse: fica aqui, pode ser que tu tenhas melhor sorte na tua terra, aqui em Moabe. E ela disse: não, eu vou junto com você. Não tem jeito não, Noemi. Mas Deus, às vezes a gente tem um pouco mais como um Boaz. E às vezes a gente pode ajudar uma Ruth e ainda ajudar uma Noemi. Deus, mas sobre todas as coisas, quando a gente toma a atitude certa, quando a gente se refugia debaixo das tuas asas, com pouco ou com muito, nós deixamos um legado. A atitude certa certamente é honrada pelo Senhor. Nos ajuda a tomarmos as decisões no Senhor, as atitudes certas. E a atitude certa, hoje, o Senhor não está dizendo, tem 2 ou 3 coisas que eu quero que você faça, tem uma lista de coisas que você precisa fazer, mas o Senhor, nessa mensagem de hoje, e a mensagem da Bíblia se resume a isso. A Bíblia ela pode ser resumida numa única palavra: redenção. Ó Deus, o Senhor é o nosso resgatador. E o que a gente precisa fazer hoje é uma coisa. Que os meus irmãos que ouvem no Zoom, que estão nos acompanhando no YouTube, que verão depois em algum momento, entendam que uma coisa o Senhor está dizendo, que nós precisamos correr para debaixo das tuas asas e dizer: Senhor, eu quero aqui, contrito venho, eu não sou nada. Eu sou aquela moabita agora. Deus, eu estou aqui, a vida é difícil, tenho passado por tantas situações, o Senhor conhece a minha história, a minha construção, mas eu quero me esconder sob as asas do Deus de Israel. Me recebe, Senhor. Ah, Senhor, quantas pessoas achando que podem receber a Jesus. Ninguém pode receber o Senhor. Nós queremos clamar aqui, Senhor, e dizer: tu podes nos receber, Senhor. Ministra os corações. Usa textos bíblicos que cada um já tenha lido para dizer, para demonstrar o quanto o Senhor já fez, que nós somos aceitos, recebidos, que o Senhor não nos deixa, não nos desampara. Muito obrigado. A gente pode dormir de noite porque a gente tem um Deus que não dormita, não cochila, não pestaneja, não dorme. Até mesmo quando a gente está deitadinho na nossa cama, a tua palavra nos ensina que o Senhor nos ensina, ensina o nosso coração. Então nos ensina nessa noite que uma coisa só é preciso. Aquele que está agitado, aquele que está ansioso, aquele que está com muitas coisas na cabeça, Senhor, que não dê descanso aos seus olhos hoje, que possa fazer isso, tomar essa grande decisão, como a decisão de Ruth. A sogra disse: fica aqui, minha filha, não faz isso. Ela disse: não, o teu Deus é o meu Deus de agora em diante. Eu vou com você, Noemi. Eu vou me colocar sob as asas do Deus de Israel. Senhor, cada um que ouve, cada um de nós, possamos tomar essa decisão, essa atitude imediata de nos colocarmos sob as asas do Deus de Israel. E que agora, meu Deus e Pai, que o teu grande amor, que a misericórdia do Senhor e que a maravilhosa graça do nosso único Senhor e suficiente Salvador Jesus Cristo e que a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua igreja, ó Deus, aqui reunida e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Assim nós oramos no nome do nosso resgatador, do nosso remidor, do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida, uma semana debaixo das asas do Deus de Israel. E aí, você sabe, não precisamos mais nada. Estando debaixo das asas dele, todas as demais coisas, tudo que precisamos, será acrescentado.